Meu nome é Lucas Santos Calumbi. Eu vou apresentar o trabalho feito pelo meu grupo, composto por Breno, eu, Lucas, e Pedro Joaquim. O trabalho é a atividade 3, que é sobre ética em banco de dados. Esse aqui é um documento de resumo da pesquisa, vou apresentar ele enquanto eu exponho as ideias. Então vamos lá, assim, em relação ao que é ética em banco de dados. O nosso grupo pesquisou de leves e a gente encontrou umas definições legais para ética em banco de dados. Então, a ética em banco de dados consiste em um conjunto de valores que norteiam, ou que pelo menos deveriam nortear, as ações de organizações, empresas e pessoas. Aliás, norteiam como essas entidades aqui coletam, armazenam e utilizam os dados dos usuários de um sistema. E só uma problematização para explicar um pouco porque é importante essa ética. Então, atualmente, com a popularização de tecnologias como browsers, redes sociais, LLMs, etc., comumente temos informações sendo coletadas e utilizadas para fins que muitas vezes desconhecemos, né? É aquele negócio lá de apertar no botãozinho de aceitar os termos e nunca ler aquele negócio, né? Aposto que ninguém lê, eu não leio. Talvez assim eu leia. Enfim. Com isso, a gente tem algumas perguntas, né? Quais informações estão sendo coletadas de mim? Minhas informações estão sendo armazenadas de forma segura? No caso de uma aplicação em nuvem, por exemplo, está sendo armazenada de forma segura? Como minha informação está sendo utilizada? Quem tem acesso às minhas informações? No caso da IA, de onde vieram as informações que estão geradas? Entre outras perguntas. Então, os valores da ética em banco de dados servem para responder essas perguntas, além de guiar as ações dos gerentes do banco de dados. Eu coloquei gerentes, mas seriam as empresas, os detentores dos dados dos usuários. Alguns valores são consentimento na coleta de dados. Consentimento, então, se eu estou coletando dados de você, você tem que consentir, você tem que concordar com isso. Uma frase legal que a gente achou enquanto estava pesquisando é essa: assim como é considerado roubar para levar um item de alguém que não pertence a você, é ilegal e antiético coletar dados pessoais de alguém sem o seu consentimento. Isso é do Harvard Business School, tá aqui, ownership. Outro valor é a transparência no processamento e utilização dos dados. Então, se eu dou minhas informações para você, eu quero que você me fale o que você está fazendo com elas, né? O que você vai fazer, como é que você vai utilizar elas. Priorização da segurança e privacidade. Alguns dados elas são sensíveis, né? Por exemplo, senhas de bancos, laudos médicos, vários outros são sensíveis, então são dados privados, são dados que requerem segurança, como a senha de banco. Então, são coisas que quem tem os dados tem que fazer por onde manter isso seguro e privado. Prezar pela integridade dos dados. Então, por exemplo, para aplicações em nuvem, como o Google Drive da vida, se eu estou pagando para ter meus dados lá, eu quero que os dados estejam íntegros, não sejam corrompidos ou apagados, esse tipo de coisa. Minimizar vieses em algoritmos de IA ou machine learning. Isso aqui não é necessariamente sobre banco de dados, mas tem a ver, né? Porque os algoritmos de IA e machine learning eles são treinados com dados de banco de dados, né? Então, tem um pouco de relação. E cumprimento de leis, né? Obviamente, um valor ético comum é seguir as leis daquele país. E sobre a busca de trabalho recente, a gente pesquisou e achamos um bem legal e bem comum. O INSS dispensa apresentações no INSS. Tem um aplicativo chamado Meu INSS, que foi criado em 2017. E a gente observou um problema nele, bem grave. Não só nele, tem outros, mas a gente focou nele. A gente encontrou um problema que, por exemplo, em 2024, funcionários do INSS foram presos por vender dados dos usuários. Certo? A notícia está aqui, essa notícia. Tem outros meios também, mas eu quis minimizar a quantidade de links. Então, o que está ali serve, até porque ele tem um vídeo explicando também, bem legal. Eles pegavam os dados dos usuários
e vendiam para pessoas mais intencionadas, querendo aplicar golpe ou então fazer empréstimo no nome da pessoa, esse tipo de coisa. Então veja que um funcionário tinha a informação bruta do usuário, sabe? Isso poderia ser evitado, né? Tipo, se tem um banco de dados, o dado poderia estar criptografado, ou então um funcionário poderia não ter acesso direto assim ao dado bruto e de fácil leitura. Além dessa notícia, infelizmente, teve várias outras que a gente achou, mas eu não quis colocar no documento até porque 5 minutos não dá para apresentar tudo. Mas só mais uma notícia para ver como o nosso governo tem uma fragilidade quanto a esse assunto, né, de banco de dados e tal, e vazamentos. Tem essa notícia que fala sobre os vazamentos de dados do governo crescendo ao longo de 4 anos. Então só tá aumentando e isso mostra que é uma área que tem muito a aprender e tem muito a crescer, eu diria, no caso da segurança de dados. E uma possível solução para os problemas, na minha opinião, né, para evitar que os usuários, que os funcionários tivessem acesso, eles poderiam ter um sistema de autenticação em que o funcionário só pudesse ter acesso ao dado caso estivesse com o usuário presente. Entendeu? Ou se eles precisavam disso, ser uma coisa que não pudesse demorar muito tempo. E uma outra coisa que a gente debateu que seria interessante para resolver esse problema, ou pelo menos mitigar os danos, em caso de banco de dados vazados, os dados, aliás, para caso vazasse, né, os dados poderiam ter sido criptografados. Ao invés de eu armazenar o nome, CPF, eu armazeno as hashes disso, sabe? E dessa forma, querendo ou não, uma segurança a mais. Porque para o hacker, ou então para as pessoas que vão aplicar golpe, ter o dado criptografado é mais difícil, né, de fazer alguma coisa com eles. Certo? Então esse foi a nossa pesquisa, nosso trabalho. Aqui estão os links que a gente usou. E esse trabalho foi feito sem uso de IA. A gente saturou, então tá querendo não usar esse tipo de coisa nos trabalhos acadêmicos mais. Certo? Analisando.